Olá, meninas, tudo bom? Hoje, segunda-feira, nós estamos no nosso 32º dia da caminhada de oração 2 e hoje é 23 de outubro de 2017, segunda-feira, mais uma semana começando. Glória a Deus por isso, que nós venhamos viver coisas grandes e lindas com o nosso Deus e que nós continuaremos no propósito de semearmos na nossa vida, para que nós venhamos viver uma vida diferente, uma vida cheia da presença de Deus, cheia de paz, cheia de eficácia, né? Para que tudo que a gente for fazer seja com eficácia, seja com direcionamento. Então vamos para o devocional de hoje, é o Deus de estratégia. Nosso Deus é um Deus de estratégia. A Bíblia toda está repleta disso. Mas nós vamos, como nós temos falado muito de Josué, vamos ficar no livro de Josué. Então, por um pouquinho ainda mais, vamos capítulo 6, versículo 15. Depois eu peguei só um versículozinho para ilustrar o contexto, mas vocês podem ler depois o capítulo, tá? Capítulo 6, versículo 15. Foi quando Deus estava dando a estratégia para o povo destruir Jericó, aquela cidade com as muralhas fortificadas, né? Então, Deus deu a direção todinha de como teria que ser. Então, eu vou ler só aqui um versículo falando. No sétimo dia, versículo 15 do capítulo 6. No sétimo dia, madrugaram, ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. Então, eles de frente àquelas muralhas, né? Imagina, Deus falou que ia dar para eles aquela cidade, mas era a única cidade que tinha muralhas enormes a ponto de ter casas em cima desses muros. E como iria destruir aquela cidade fortificada, né? Mas Deus deu a estratégia que o povo rodeasse a cidade por 7 dias, uma vez por dia, e no último dia que rodeasse 7 vezes. Isso levando a arca da presença, né? Que era uma arca que representava que a presença do Senhor estava ali, levasse a arca na frente do povo, tocasse as trombetas, que é o chofar, né, que é aqueles chifres. A gente fala de carneiro, mas eu não sei se é de carneiro, eu esqueci o nome do animal, porque o chifre de carneiro ele é menorzinho, né? Mas tem o menor e tem o grandinho, então eles tocavam esses chifres. Então Deus deu estratégia para eles e eles obedeceram e foram vitoriosos. Mais para frente, depois disso, eles têm uma derrota contra uma cidade que é Ai. E, e aí vou ler o versículo 6 do capítulo 7. Então, depois dessa derrota, que eles também teriam que conquistar essa cidade, porque Deus falou que entregaria na mão deles. Então, no versículo 6 fala assim: Então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor. Até a tarde, ele e os anciões de Israel deitaram pó sobre a cabeça. E disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar pelo Jordão para entregar-nos na mão dos amorreus? E aí o Senhor começa a dar uma estratégia para ele. Não vou ler tudo, mas o Senhor diz: Levanta, que eu vou te entregar esse povo, né? E vou te entregar essa terra na sua mão. E a estratégia é que vocês, como eles tinham, esse povo tinha botado eles para correr, devido ao pecado que eles estavam, né? Que eles tinham roubado a capa. O cara lá tinha roubado a capa. Então, o que que acontece? Deus deu uma estratégia, falou: vocês vão atacar de novo, eles vão achar que vão derrotar vocês de novo, só que quando eles vierem, deixa eles correrem atrás de vocês. Quando eles saírem toda a cidade correndo atrás de vocês, vocês vão ter outros homens por trás que vão entrar e vão queimar a cidade toda e vão destruir a cidade toda. Estou contando isso, irmã, para nós compreendermos que o nosso Deus é um Deus de estratégia. Começando essa semana, entrando numa reta de onde Deus vai dar a direção, né? Uma reta final, onde Deus vai dar a direção do propósito, onde Ele está selando
as nossas vidas daquilo, de tudo aquilo que Ele tem nos falado nesses dias, nos despertado, que nós venhamos aprender isso. Nosso Deus é um Deus de estratégia. E Ele é tremendo e Ele é uma fonte inesgotável. As estratégias dele não findam. E uma coisa tremenda também que eu fui aprendendo ao longo do caminho, na própria palavra, Deus nunca vence uma guerra da mesma maneira. Então, vocês imaginam, o povo de Israel venceu ali as muralhas de Jericó, e eles poderiam pensar, foi assim que nós fizemos, vamos fazer de novo com a outra cidade. Não funciona, porque ele é um Deus de novidade, de vida. Ele é um Deus que ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide a glória dele com técnicas. Ele faz da maneira dele. E as estratégias dele, muitas vezes, vai totalmente contra a lógica, vai totalmente contra a razão. Ela é algo muito profundo, que você vai ter que exercitar toda a fé e vai ter que exercitar toda a intimidade com Deus para você entender que é Ele que está falando, que é Ele que está direcionando. E então essa palavra aqui que eu quero dizer aqui em capítulo 7 do versículo 6 fala assim que quando eles tiveram essa derrota, o que Josué fez? Rasgou suas vestes. Isso é um sinal de quebrantamento, um sinal de que você está se rendendo ao Senhor. No Antigo Testamento acontecia isso. E ele se prostrava em terra, ajoelhava, colocava o seu rosto em terra perante a arca do Senhor. E ele ficou ali até a tarde, desde de manhã até a tarde, até que o Senhor se manifestasse e falasse com ele. Então, nesses dias que nós venhamos aprender a buscar a Deus de forma até que Ele responda. Que nós não venhamos agir, tomar as nossas ações precipitadamente antes que Ele responda. É claro que tem coisa que nós já sabemos o que fazer, né? Não precisa ficar ali esperando Deus falar. Né? Por exemplo, você tem um filho que você precisa matricular ele na escola. Você não precisa ficar ali prostrado esperando Deus falar. Levanta, minha filha, e vai fazer a matrícula da criança. Não é isso, né? Mas uma situação difícil que você não sabe o que fazer. Você não sabe o que fazer. Ou você está com dúvida, ou tem muitas opções do que fazer e você não sabe qual é a opção certa. Nosso Deus é um Deus de estratégia. E Ele quer levar a gente ter essa intimidade com o Senhor. Mas para isso nós precisamos daquela comunhão que eu tanto falo, todos os dias. Conversar com o Senhor, buscar na palavra, ter intimidade com Ele. Porque se nós não tivermos intimidade com Ele, nós não vamos reconhecer a voz dEle, né? Vocês sabem que quando nós estamos num momento de indecisão, um momento de um problema, um momento de algo sério, é um turbilhão de emoções dentro da gente, é um turbilhão de vozes, né? A voz da incredulidade, a voz do medo, a voz que quer fazer a gente recuar. Então, a gente não vai conseguir ouvir a voz de Deus se a gente não tiver tido uma semeadura de diálogos com Ele, de intimidade com Ele. E o tremendo é que quando você começar a aprender a ouvir a voz dele nas estratégias, aí você vai pegar o gostinho da vitória e você vai querer sempre que ele faça. Porque, irmãos, uma coisa é maravilhoso. É tão mais saboroso quando ele faz do que a gente ficar labutando, tentando e se esforçando. Então, deixa Deus fazer na sua vida. Deixa Deus ser Deus de estratégia. Né? De repente, você tem passado situações que você não sabe como resolver. Você não sabe como sair dali. Comece a buscar em Deus. Pai, o que fazer? Como fazer? Quando fazer? Né? Eu já contei algumas experiências e esses dias eu estava lembrando de um testemunho que eu ouvi de um homem, há muitos anos atrás, que ele tinha uma enfermidade no estômago e ele já tinha ido de todos os médicos e ele não sabia o que fazer e os médicos disseram que uma das coisas que era
altamente proibido para ele, era qualquer coisa com leite. Então ele não comia nada com leite, porque o médico disse que aquilo poderia, assim, piorar a ponto de levar ele à morte. E ele orando, né? Senhor, me cura, me ajuda, eu creio em ti. E ele disse que um dia orando, buscando, ele falou: Pai, o que eu posso fazer? Tu tens a resposta, né? E ele começou a ler uma história, eu não lembro onde está agora, mas que acho que foi o profeta Isaías, acho que foi com Ezequias que ele estava doente e Deus deu a direção para o profeta Isaías colocar folhas de figo sobre a enfermidade. Eu não me lembro ao certo, mas eu creio que é essa história. E ele começou a ler aquela história e ele falou: Veja, Senhor, o Senhor faz. O Senhor tem a resposta, me ajuda. E ele disse que depois de orar bastante, ele ouviu de Deus: Tome um copo de leite com, com alguma coisinha, que eu não lembro, com mel. Toma um copo de leite misturado com mel. E ele pensou: Não, isso não é de Deus. Porque eu não posso tomar leite. Isso é proibido por todos os médicos que eu já fui. Isso é algo que posso morrer. E ele ouviu aquilo e ele falou: Eu vou obedecer. E ele disse, irmãos, que acho que ele tomou umas 2 ou 3 vezes e ele foi completamente curado. Completamente curado. Eu ouvi esse testemunho há muitos anos, uns 20 anos na igreja que eu estava. E foi tremendo, tremendo, né? Então, assim, se ele tivesse olhado aos olhos naturais, ele não tinha seguido a instrução. Se Josué tivesse olhado aos olhos naturais, como que eu vou destruir uma muralha rodeando a cidade? Quando é com você sozinho, que Deus deu uma direção e você está um pouco assim, mas e Josué que tinha que liderar o povo? Josué tinha que ter fé para ele e para o povo. Josué tinha que dizer: não, o Senhor faz, vamos lá, galera, vamos juntas, né? Então, nessa semana que está começando, busque de Deus estratégias para a sua vida, em todas as áreas. Pai, eu preciso melhorar minha vida financeira. Qual é a estratégia? Mas, irmãos, leva tempo. Leva tempo para a gente ouvir a voz de Deus. Porque nós passamos, você imagina uma pessoa que tem 40 anos e passou 40 anos sem ouvir a voz de Deus, fazendo o que queria, o que dava na cabeça. Levanta, faço, viajo, compro, vendo e não pergunto a Deus nada e não achava que teria necessidade disso. Então leva tempo, tem que ser aquele treinamento diário, né? Nas pequenas coisas, porque a Bíblia diz: ser fiel no pouco, no muito te colocarei. Então, por isso que eu falo, vamos devagarinho todos os dias, né? O que devemos fazer, Senhor? Deus quer que sejamos dependentes dele. E ele ama isso. Ele ama ser o provedor. Ele não se sinta incomodado. Uma vez eu conversei com uma pessoa que disse que não orava por pequenas coisas porque eu não queria incomodar Deus, porque ela tinha necessidade, ela pensava que eu posso fazer, eu não preciso incomodar a Deus. Eu sei que você pode, mas ele quer fazer, ele é seu pai, né? Então, assim, não custa nada você orar e pedir uma bênção para uma coisa pequena. Até mesmo quando vai comprar algo pequeno, ele é o dono das suas finanças. Ele pode mover, né, na sua vida. Então, que o Senhor possa te levar a níveis de intimidade com Ele, que você possa receber estratégias do alto, naqueles casos difíceis. E eu estou me lembrando aqui agora de Daniel e eu preciso ler essa palavra. Não lembro onde está, mas eu vou encontrar ela aqui. Foi quando Deus disse que ele. Deixa eu achar aqui. Aqui. Quando Daniel revelou o mistério do rei de Nabucodonosor, revelou o sonho, está em capítulo 2, no versículo. Vamos ler o versículo 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus dos céus. Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Ele que muda o tempo e as estações. Ele remove rei, estabelece rei, e ele dá sabedoria aos sábios e entendimento ao inteligente.
Ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus, de meus pais, eu te rendo graças e louvor, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Então, essa palavra, é, ela mostra como que nosso Deus é um Deus de mistério. Ele é que sabe o profundo e o escondido. Então, irmãs, busquem de Deus revelações, estratégia, qualquer luta que você estiver passando. E eu quero dizer uma coisa que é muito interessante. Muitas vezes, um conselho ou algo que funcionou para uma pessoa, muitas vezes, não é sempre, né? Mas pode acontecer. Não vai servir para outras pessoas. A palavra de Deus ela é imutável, ela tem segredos aqui que não vai mudar nunca. Tipo assim, honrar pai e mãe é para qualquer filho. Qualquer filho que fizer aquilo vai ser abençoado. Mas temos casos na nossa vida, irmãs, que nós precisamos de uma estratégia. O exemplo da irmã não vai funcionar para mim. O meu exemplo não vai funcionar para a irmã. Você precisa de estratégia. Claro que você pode tentar, né? Mas nós precisamos de estratégia. Há momentos de pais e mães passando situação com seus filhos que precisamos de estratégias. Porque quando nós usamos a estratégia de Deus, é tudo mais eficaz, é tudo mais certeiro. Quando eles deram aquelas voltas, aquilo foi uma dinamite que abalou a terra e fez aquelas muralhas caírem. Quando eles obedeceram a Deus ali naquela cidade de Ai, eles conseguiram vitórias. Então é isso que Deus quer nos levar, a ter uma intimidade com Ele, para conhecer o Deus de estratégia. Senhor, qual é a estratégia? O que eu devo fazer? O que eu devo fazer nessa situação? Como eu devo lidar com meu marido? Como eu devo lidar com meus filhos? Como eu devo lidar com meu patrão? Como eu devo lidar nas situações da minha vida? Como eu devo lidar com aquele processo que eu estou enfrentando na justiça? Irmãs, eu já tive tantas experiências que eu gostaria de poder contar, mas é tantas. Eu já tive experiências assim que de ir na fé mesmo, e contra a maré, e contra o que estava todos dizendo que teria que ser assim. E Deus me mostrava, não é assim, você vai para o outro lado. E Deus deu vitória. Mas vamos buscar essa intimidade, para que quando Ele falar, a voz dele seja conhecida aos seus ouvidos. E você vai saber que é Ele que está falando com você. Então, para essa semana, eu peço que o Senhor nos abençoe, cobre as nossas vidas com o sangue de Jesus, nos livra do mal, nos dê uma semana de vitória e comece a mostrar-nos estratégias para vencermos em todas as áreas da nossa vida, para realizar aquele sonho, para as mínimas coisas. E não desanime, irmãs, continue firme. Aquilo que você não fez semana passada, foca nessa semana. Eu vou fazer, eu vou vencer, eu vou melhorar minha vida, eu vou melhorar minha alimentação, eu vou melhorar meu sono, eu vou melhorar meu relacionamento com os meus filhos, eu vou melhorar meu relacionamento com o meu marido, com a minha igreja, com meus amigos. Continue caminhando, continue semeando, tá bom? Tenha um bom dia em nome de Jesus. Amém.